Salve, salve, povo circulante, Rádio Busão no ar. Eu, Juliana Santos, na condução das entrevistas com gente que, com trajetórias maravilhosas e com muita história para contar. Hoje, a Rádio Busão convida Sérgio Fernandes, um fotógrafo maravilhoso aí nessa trajetória dos registros das quebradas e das personalidades que habitam essa cidade. Sérgio, que bom que você aceitou o nosso convite. Pô, honrado estar aqui com vocês, nervoso, não acostumado a ficar atrás das câmeras, né? Quer dizer, não ficar na frente das câmeras, mas é uma honra estar aqui com muita gente que eu admiro, né? Pichote, Fernando, você trabalhando junto aqui, tá massa. Muito obrigado pelo convite. Ai, que bom. Espero que você fique calmo, tranquilo. Vou tentar. Eu sei que é diferente esse lugar. Bom, demais, ótimo, demais. Eu sempre fico ali ajudando o Fernando a colocar microfone nas pessoas, tá, e tudo mais, agora eu tô do lado de cá, né? Vamos ver como é que vai rolar. Espero que seja uma boa experiência para você, depois você conta. Tá. Para a gente começar esse embarque nessa entrevista, Rádio Busão, eu queria que você trouxesse uma imagem, já que você é da área da imagem. Uma imagem? Que imagem resumiria a sua trajetória como menino? Como menino, uma imagem como menino. Eu acho que eu penso numa fotografia que eu tenho com meu pai, assim, que ele me levantando, assim, desde pequenininho, assim, tipo, bebê, né? E aí eu acho essa imagem, assim, muito meio lúdica, assim, né? De brincadeira, de ser divertida, assim, de um afeto grande entre eu e meu pai, que eu tinha uma ligação muito grande. Acho que essa imagem seria a imagem, assim, que eu imagino, assim, como construção, como uma imagem que seria legal, assim, pra... Quando eu penso... a primeira foto que eu pensei foi essa que eu tô te falando, então acho que seria essa imagem. Que legal você trazer logo de início seu pai, né? Porque seu pai é uma figura... Você nasceu na Casa Verde, eu nasci né? em Santo Amaro e aí mudei pra Casa Verde com 18 anos. Aí fiquei lá... Foi o maior tempo que eu fiquei morando numa região, assim. A gente mudou muito quando a gente era criança e depois, quando eu fui pra Casa Verde, tinha uns 18, 17 anos, mais ou menos. Aí fiquei lá até quase agora. Seu pai é essa figura do samba, né? Que vive o samba. Sim, ele era desse rolê. E você... Tem um contraponto que você gostava de samba? Nunca gostei de samba. Desde criança, assim, eu meio que negava essa parte do samba, assim, porque eu achava que era uma coisa, assim, muito do povão, assim, eu não queria ser do povão, sabe? Tipo, era uma coisa meio, não vou curtir de samba, vou gostar de uma coisa totalmente diferente. E aí foi quando eu comecei a gostar mais de rock, assim, de punk rock, uma coisa, assim, mais agressiva, assim, sabe? Eu não lembro, eu não sei se quando eu era mais novo eu tinha uma revolta, assim, meio enrustida, assim, dentro de mim, eu gostava de uma coisa mais barulhenta, uma coisa, assim, mais... gritante, então eu gostava muito de samba. Pra mim, era samba era uma coisa muito feliz, assim, sabe? Muito, tipo, um sambinha ali, aquela imagem de um churrasquinho na laje, assim, a galera sambando, felizona, e eu não gostava muito disso. E aí, meu pai, ele sempre ficou muito tentando me puxar, assim, pra ir pra escola de samba, que ele ia muito pra escola de samba pra ir para a Casa Verde. E eu sempre fiquei negando, e nunca acabei indo num samba com ele, assim, né? Sempre ficava meio olhando, assim, ele de longe, assim, até que, claro, depois eu fiquei mais velho, fui entendendo que não era nada a ver esse tipo de comparação de coisa, e fui começando a gostar, e comecei a gostar de ver ele no samba, né? Ele era muito feliz, assim, quando estava nesse ambiente. Então, era legal ver meu pai, tipo, feliz por algum evento, né? Então eu comecei a gostar um pouco mais de samba e comecei a escutar devagarinho com ele, assim. Mas, desde criança, assim, eu não lembro que eu escutava samba em casa, que ele tinha aqueles LPs de enredo, né? Tipo, de samba enredo, assim, eu escutava com ele. Mas não gostava, eu comecei a gostar depois de velho, né? Comecei a gostar depois dos 25 pra cima, assim. Olha aí. E você chegou aí numa roda com ele? Não, ele não era de roda, ele era muito de samba enredo, assim, samba de escola de samba. A gente morava atrás da Império Casa Verde, assim, meio quase parede com parede, assim, então até quando tinha ensaio da Império, tipo, a janela tremia de casa, alguma vez até chegou a quebrar a janela de casa por causa do barulho do bateria e tal, e aí eu fui na escola de samba meio que reclamar, tipo, pô, fazer uma brulhão e tal. E meu pai tava lá no meio, assim, ó. Eu falei, pô, como é que eu vou reclamar, né? Tipo, o pai tá aqui. A janela quebrou, mas talvez o meu pai tenha quebrado, né? Tipo, bater e tal. Então, era essa história que ele tinha com samba, assim. Então, é muito da escola de samba e de samba enredo. De roda de samba, assim. Talvez ele iria quando era mais novo, mas eu não acompanhava ele, assim. Não tenho nenhuma registro, assim, de imagem do meu pai, tipo, em roda de samba. Mas ele tocava pandeiro, assim, tentou me ensinar quando eu era criança, e é sempre aquela coisa de, não, pandeiro eu não quero uma guitarra, quero uma bateria, né? Então eu ficava tentando ficar meio de longe, assim. Hoje me arrependo, né? Eu podia ter seguido um outro rumo, assim, se tivesse abraçado mais o samba desde criancinha. Essa coisa que você falou essa recusa, essa repulsa, posso falar? Pode. E você falou, talvez tenha relação com uma revolta. Hoje você consegue dizer que revolta é essa? Cara, é muito doido, Ju, porque eu fico pensando como é que eu era quando eu era criança, né? Então, aí eu acho que eu consigo falar de muitas coisas relacionadas a isso, porque
eu fui descobrir preto, né, e pobre, assim, aceitar que eu era pobre e preto, depois de velho, assim, depois de uns 25, 26 anos. Então parece, quando eu fico voltando para minha infância, eu cresci na periferia, né, numa rua, numa comunidade, assim, grande, assim, uma favela. Tinha muita gente, assim, em situação, assim, precária, né, a gente sempre tinha uma casinha, assim, um pouquinho mais humilde, mas nunca chegou a passar necessidade. Mas a maioria das pessoas no entorno ali eram pessoas ali sem muito recurso, né. E aí eu meio que, as pessoas, meus amigos escutavam muito rap, escutavam Racionais, escutavam Dex, esse tipo de coisa, e eu não gostava eu queria ser diferente, assim, sabe? Eu não queria meio que me inserir no meio deles, assim. Então, eu lembro que todo mundo escutava, começou a comprar carro, assim, com 18, 19 anos, assim, carrinho velho, né? Colocava um rapzão, assim, pra escutar no domingo, assim, e eu ficava, putz, não gosto de rap, não gosto desse tipo de coisa, assim. Eu não queria me ver pobre, né? Eu tinha, talvez, acho que vergonha de me entender como pobre e me entender, tipo, como preto naquele contexto ali todo ali, né? E aí, depois que eu fui ficando velho, eu fui entendendo o meu lugar, assim, aqui na sociedade, de pensar, pô, eu tava tentando me negar alguma coisa ali que é minha, né, da minha família. A gente era pobre, né, minha mãe é de Recife, né, toda a minha família é de Recife, então eles migraram pra cá em 1960 e poucos, assim, quando minha mãe era solteira ainda, conheci meu pai, e a gente não era rico, né, então, assim, eu ficava tentando não me ver como uma pessoa pobre, não me ver como uma pessoa preta, né, sem saber o que era realmente isso. Então eu tinha um pouco de revolta, assim, talvez por aquela situação, sabe? E aí eu lembro que, por mais que a gente fosse pobre, eu estudava numa escola de umas pessoas que tinham uma condição muito maior do que a minha, assim. Mas era escola pública? Era escola pública, e depois eu estudei numa particular do primeiro colegial até o terceiro. E aí eu lembro que eu ficava inventando história, assim, pra acompanhar meus amigos, assim. Então, tipo, eram pessoas não tão ricas assim, né? Tipo, minha classe média. Falou assim, meu pai tem um carro tal e minha mãe tem um carro tal. E o seu? Eu ficava assim, meu pai tem... E ficava inventando, meu pai não tinha carro, sabe? Então eu tentava, tipo, meio que ser uma outra pessoa, pra talvez me encaixar ali naquele meio, né? E aí eu conseguia, né, de certo modo, conseguia meio que disfarçar ali a minha condição social. Só que depois você fica velho e fala assim, tipo, por que eu tô fazendo isso, né? Por que eu tô renegando, assim, minha origem, né? Então acho que essa coisa de não gostar de samba, né, e não gostar de rap ou de alguma coisa ali, essa revolta era mais uma revolta contra... talvez minha própria condição, assim, de me aceitar, sabe? Isso foi passando com os anos, né? Claro, você vai se entendendo, né? Você vai tentando tentar entender o que aconteceu ali no passado, por que acontecia isso, né? E acho que foi mais ou menos por aí, assim, que aconteceu essa minha revolta de gostar de punk rock, gostar de rock. Essa é uma coisa de, rock é coisa de rico, sabe? Não é coisa de pobre e favelado. Então eu gostava disso. E aí comecei a gostar muito, assim, então fez sentido pra mim na época também, né? E aí eu meio que reneguei essa outra parte da minha vida, assim, por assim dizer. Louco, né? Você falar essa coisa de recusar, porque é um lugar de que você não consegue resolver, né? Enquanto criança, enquanto jovem. Exato. Então você consegue pela imaginação. Você falou, eu criava. Sim. Né? Então, pela imaginação é possível fazer essa transformação, mesmo que seja momentânea ou para a relação social, né? E a gente pode até fazer uma reflexão, se você quiser também contribuir, mais para frente, do quanto essa imaginação, né, essa imagem em ação que está dentro das nossas cabeças fortalecem ou nos trazem caminhos, sim, né, sim, te levou sim. pro rock, pro punk e tudo mais. Quem que você ouvia e que fortaleceu essa imagem de distanciamento ou descolamento? Sim. Porque a gente entrevistou o Kleber aqui e ele foi falando um pouco da cena punk, que também existia na periferia, né, e que vinha nesse lugar de revolta, mas de sustentação de um discurso de consciência de classe, né? O punk rock em si, eu lembro que eu comecei a escutar bandas gringas, né, tipo, bandas de fora, e aí eu tentava entender as letras, né, e quando eu ia procurar algum tipo de letra, não fazia muito sentido pra mim. E aí quando eu comecei a escutar Ratos do Porão, bandas nacionais, assim, Dead Fish, coisas assim, locais, eu via que essa revolta tinha um sentido, né? Elas falavam sobre a condição social que a gente se enquadrava ali, falavam do capitalismo, como que ele meio que sufocava a gente, né? Por que tinha tanta gente na favela e tinha outras pessoas com uma situação melhor, né? Então eu conseguia meio que também fazer, não era só uma coisa musical também, né? Nessa coisa de negar o samba ali, a favela, a minha negritude, também fazia sentido eu abraçar esse lado do punk rock, né? Eu só não sabia por que eu gostava tanto, né? Fazia sentido pra mim, do tipo, eu tô com raiva aqui porque meu pai não tem dinheiro, minha mãe não tem dinheiro, porque eu não consigo comprar um tênis legal, porque eu não tenho roupas legais que meus amigos tinham, né? Mas por que eu tô com essa raiva, né? E aí no punk rock meio que entendi, assim, e essa revolta fazia sentido também. Né? Então eu ficava ali, era um conforto, assim, do tipo, a culpa não é dele, sabe? Tipo, porque às vezes eu ficava
transferir uma raiva, essa revolta pro meu pai e pra minha mãe, né? Só que eles não tinham culpa de nada. Pô, meu pai acordava, tipo, todo dia, 6 da manhã pra trabalhar. Eu lembro, assim, eu nunca... Não via ele acordar tarde, assim, né? Ele sempre trabalhava muito, assim, né? Mas não tinha dinheiro, por N fatores, né? Tipo, ele não tinha escolaridade, sempre foi mecânico, né? Então ele não conseguia ali ter uma ascensão social. A gente começou a melhorar um pouquinho de vida assim quando as minhas irmãs começaram a fazer faculdade e aí começou a entrar um pouco mais de dinheiro em casa. Mas eu tinha comecei a transferir essa revolta para meus pais e pra minha mãe. Tipo assim, meu, é por culpa deles que eu não tenho uma condição melhor, né? Tipo, o que meu pai fez de errado? Por que meu pai não fez igual o pai do meu amigo, sabe? Por que minha mãe não fez tipo, esse tipo de coisa? Então tinha também um pouco de vergonha, assim, deles. Meu pai, eles eram mais velhos que os pais dos meus amigos, né? Então, como eu sou filho caçula depois de 13 anos, o meu pai, na época que eu era adolescente, ele tinha idade de vô já. Né? Então, assim, eu lembro que os pais e meus amigos mexiam no celular, pagava a conta pela internet, escutava, tipo, música, assim, tá? Meu pai não foi fazer nada desse tipo de coisa, né? E eu ficava com um pouco de, pô, por que meu pai não faz isso também, né? Então, eu ficava com um pouco de raiva dele, sem entender direito por que acontecia isso, por que essa raiva, né? Qual que era a história do meu pai, qual que era a história da minha mãe. Acontecia isso bastante, assim, quando eu era criança, né, adolescente. Você falou também que se descobriu negro mais tarde, né? Sim, com 25. Cara, Como que foi esse a história de me descobrir negro foi recente. Ela se coincide com quando eu comecei, quando eu virei fotógrafo, né? Eu comprei, e aí, assim, eu trabalho com TI desde que eu era adolescente. Foi a minha primeira profissão, trabalho com segurança da informação. E aí, é também um ambiente muito branco, né? Tipo, TI, assim, tipo, desde a faculdade até as empresas que eu trabalhei. Masculino. Muito masculino, assim, eu lembro, assim, a equipe tinha 20 pessoas, 2 mulheres e o resto era tudo homem. E eu de preto, assim, sabe, né? Sem saber que eu era preto ainda. Então eu lembro que quando eu comecei a fotografar, eu comprei uma câmera, eu trabalhava com TI, né? Eu trabalhava de madrugada, tinha uma condição financeira já um pouco boa. E eu tinha um blog de política com uns amigos meus, que chamava Babilônia em Xeque. A gente gostava de escrever sobre política. Foi bem na fase ali que estava rolando o impeachment da Dilma, né? Então tinha muita coisa acontecendo de política. E a gente escrevia pautas sobre a situação política do Brasil, assim, atual, né? E a gente sempre usava fotos da internet, né? Fazia um textinho no blog, publicava e colocava uma foto aleatória na internet. Eu falei assim, acho que vou começar a tirar foto eu mesmo, né? Vou colocar... Eu tô indo tanto protesto, né? Pra tanto movimento de rua, eu vou mesmo tirar foto e eu vou colocar foto. E aí eu coloquei no Google câmera profissional, apareceu o primeiro, eu fui lá e comprei, sem saber fotografar nada, assim. E aí quando a câmera chegou em casa, eu fui tentar tirar uma foto, né? Eu vi aquele monte de botão, falei, nossa, fiz alguma coisa errada aqui. Eu achei que era mais fácil. E aí eu lembro que eu cliquei assim, mirei, peguei a câmera, coloquei no rosto, apertei um clique e ficou tudo preto assim no visor. Falei assim, puta, a câmera tá quebrada. Mandaram uma câmera zoada. Liguei na loja e falei assim, a câmera que chegou aqui tá quebrada, né? Tá saindo uma imagem toda preta. Aí o cara falou assim, e o obturador? Que velocidade que tá? Obturador? Desliguei o telefone com medo, assim, tipo, nossa, tem alguma coisa aqui que eu tenho que mexer. Daí coloquei no YouTube, assim, como fotografar, só que não. Eu fui aprendendo devagarinho. E aí, um dos primeiros trabalhos que apareceu, eu comecei a fotografar de graça, óbvio, né? Acho que todo mundo nesse começo começou a fazer trabalhos de graça. Uma amiga minha que chamou para o lançamento de um livro na Praia da Luzia, e eu não sabia o que era, e eu pensei, acho que é uma livraria, né? Lançamento de um livro. E aí eu coloquei no Google, assim, para ver como é que era o ambiente antes de eu ir, e falei, nossa, mas não parece uma livraria, né? Aqui, né? Como vai ser um lançamento de livro lá? Mas fui. E a minha amiga falou, traz a câmera, né? Tenta tirar umas fotos aqui, você que tá gostando, né? Treino e tal. E aí eu fui pra lá, quando eu cheguei lá, eu lembro que eu olhei assim em volta e falei, que lugar legal, né? Só tem preto, tipo, né? Que massa, né? Tipo, que diferente esse lugar, né? E aí começou o evento, era o lançamento de um livro ali, eu entendi que não era uma livraria, né? Entendi que era um espaço X ali. Comecei a tirar um monte de foto lá e tal, e tinha uma amiga nossa chamada Daisy Serena, ela tava lá, e eu lembro que eu falei, eu vou tentar conversar com ela pra... Eu lembro que tinha umas histórias assim que eu escutava, que fotógrafo era muito rival um do outro, de chegar no evento e ficar, tipo, meio que empurrando pra pegar o melhor ângulo, esse tipo de coisa. E eu falei, não quero que aconteça isso aqui, né? E aí cheguei pra Daisy e falei assim, se precisar de alguma coisa, tem um pilha extra aqui na mochila, tenta fazer amizade, né? Tem um pilha extra na mochila, tem um flash aqui se quiser usar, tá? Ela, não, beleza, obrigado, querido, né? Fica à vontade. E aí começou, o evento foi rolando ali, a gente fotografou, peguei o contato dela no Instagram, e aí no dia seguinte, aí ela falou assim, é bom ver mais um dos nossos aqui, né? Aí eu pensei, um dos nossos, né? Acho que ela tá a confundir com algum cara que trabalha aqui, né? E deixei quieto. Aí no outro dia eu fui com ela no Instagram de novo, comecei a conversar, ela falou assim, que bom eu te ver lá, né? Bacana, né? Sempre bom mais um dos nossos. Eu falei assim, aí eu falei, um dos nossos de novo, ela tá me confundindo real com alguma pessoa, né? E aí eu comecei assim, como assim um dos nossos, né? Tipo, não entendi. Ela falou assim, um dos nossos pretos, né? É bom ver mais preto com a câmera. Aí eu, preto? Tipo, caralho, como assim? Aí, na hora, assim, parece que aquela grande ficha vai caindo, assim, sabe? Eu falei,
não, é isso, né? Tipo, eu não sou... Porque até então eu falava que eu era moreno, né? Tipo assim, eu sou moreno, só que... Né? E eu falei assim, caramba, é isso, né? Acho que eu sou preto e tal. E aí caiu a grande ficha, assim, sabe? Tipo, a minha vida meio que mudou com essa informação que a Daisy me trouxe, que eu fui me entender. E assim, aí parece que toda aquela revolta que eu te falei do começo ali, toda aquela coisa da infância fez sentido. Porque eu comecei a reviver alguns momentos na minha cabeça, assim, que eu não entendia por que tinha acontecido, ou de racismo, né, que eu não sabia que era racismo, e eu falei, porra, era racismo, né? Tipo, a pessoa me tratou assim porque eu sou preta, e tipo, todo mundo sabia que eu era, menos eu tinha essa consciência, né? Então, e aí, de novo, voltando pro começo ali, é aquela coisa, por isso que eu negava tanto, assim, eu via que eu sofria algum tipo de preconceito, não entendia que era um preconceito, e tentava tipo, meio que fugir pela tangente ali, então eu não queria ser o cara pretinho que escutava rap, porque era meio já um estereotipado ali. Eu não queria ser o cara que morava na favela, então eu mentia onde eu morava. Eu mentia o carro que meu pai tinha, que não tinha carro. Eu tentava, tipo, ali, ficava inventando coisa. Quando você fez nas férias? Fui pra Disney, sei lá, fui pra tal lugar. Tipo, como é que foi lá? Tipo, não, foi legal, uma vi o Mickey lá, tipo, foi bacana. Sim, ficava inventando, tentando negar tudo isso. Então, quando eu descobri que eu era preto, né, tipo, que caiu a ficha, eu falei, pô, foi um marco na minha vida muito grande, né? E aí, com fotografia... foi muito legal ter descoberto isso depois que eu comprei a câmera, porque isso me abriu muitas portas, assim, né? No sentido de conhecimento, né? Depois que você se entende que você é esse lugar na sociedade, você começa a tentar encontrar outras pessoas com o mesmo pensamento, né? Você se sente mais confortável, né? Você fala, pô, eu tenho um grupo agora, eu faço parte de algo, né? Tipo, como é que agora eu vou me importar? E aí a Prenda Luzia foi um espaço muito bacana que me acolheu, assim, para tirar foto. Então eu tirei muita foto lá quando comecei, né? E as pessoas começaram a me elogiar, eu fui gostando de tirar foto, e aí eu fui tentando sair cada vez mais de TI para virar fotógrafo, né? Só que não rolou, não foi tão rápido assim essa transição, porque TI ainda segurava as contas em casa, né, e tudo mais, mas foi um momento, assim, muito bom ali de entendimento, eu não tinha nenhum tipo de letramento racial antes, né? Tanto é que me chamava moreno. Então a fotografia me trouxe isso também, me trouxe um pertencimento e uma consciência muito grande, assim, do quem eu sou, quem que são as pessoas que estão comigo, né? Que eu posso representar, né? Então foi um boom, assim, muito grande na minha cabeça, essa descoberta, e foi por causa da câmera, né? Se eu não tivesse comprado a câmera, talvez até hoje eu estaria falando, não, eu sou moreno, né? Tipo, eu não sou preto, imagina que isso. E essa coisa da imagem, né? Porque o seu trabalho, eu vejo como uma marca do seu trabalho na fotografia, o perfil, né? As fotos de perfil. Sim. Né? E você me contando isso, que é uma coisa que eu não sabia, faz muito sentido, né? Sim. De como tirar foto de outras pessoas e encontrar essa beleza, né? Que por muito tempo ela é execrada, né? E a imagem te traz o olhar do outro, mas para si também, né? Porque as personagens, as pessoas que você fotografa, pelo menos o que a gente tem, o que você tem disponibilizado pra gente, visualizado o seu trabalho, são de pessoas pretas, são de pessoas atuantes da música, da arte, né, da cultura, no modo geral, mas de pessoas que contribuem para um letramento racial, né, isso muito. É bem bonito de ver. Né? Eu acho que quando você fotografa alguém, né, é quase um espelho ali, né, você também tá meio que se fotografando, né, quase isso. E eu também, antes de chegar nesse momento aí da Daisy me mostrar que eu era preto, eu não entendia porque que eu tava fotografando só essas pessoas, né? Eu fotografava muita gente preta, sem entender por quê. E eu lembro que eu gostava de fotografar pessoas em situação... A primeira coisa que eu fiz quando eu comprei a câmera era ir pro centro de São Paulo, com a câmera no pescoço, e sair fotografando tudo que eu achava bonito, assim. E o bonito, pra mim, não era necessariamente uma paisagem. Eu nunca me interessei em fotografar paisagem, né? Eu não sei nem fotografar, eu acho. Eu gostava de fotografar pessoas, né? Então, ali no centro, ali, eu vi uma situação muito cotidiana ali, de uma pessoa conversando com a outra, ou uma pessoa ali, um transente ali, que estava em situação de rua, eu fotografava e tentava deixar aquela imagem ali, aquele enquadramento bonito no meu ver, assim, né? Então, eu lembro que no começo eu fotografei muitas pessoas em situações, assim, de rua, pessoas de vulnerabilidade, e isso, eu conversava com as pessoas, né? Eu tirava foto e falava, fiz uma foto sua aqui. Pode ver, tipo, uma foto minha? Como assim? Eu mostrava, pô, você tá bonitão, ó. Nossa, é verdade, tô bonito. Tipo, era uma pessoa, assim, comendo uma marmitinha na rua, sabe? Então, eu meio que fotografava isso, assim. E aí, eu acho que nessas fotografias que eu fui fazendo durante a rua, assim, eu lembro muito do meu pai, assim, das imagens... Era uma imagem afetuosa, assim, pra mim, né? Tipo, uma mulher na rua cuidando de uma criança na rua. Pô, eu lembro da minha mãe, né? Então, acho que por isso que eu achava bonito. Então, isso me chamava a atenção. Eu ia lá e quadrava fazer fotografia. Vi um senhor velho, assim, e falava, pô, esse cara podia ser meu pai, né? E ela também fotografava. Então, tipo, tinha essa troca com as pessoas, assim.
E a fotografia e a câmera em si me abriu muitas portas de conhecer pessoas muito legais, assim, né? Que se não fosse ela, eu não tinha reconhecido. E aí, nessa coisa da imagem, assim, tem uma história legal que eu lembrei agora, que um dia eu tava andando na Paulista com a câmera, assim, no domingo, né? Tirando foto de banda que toca por ali, de paisagem, assim, enfim, sem nada muito na cabeça, assim, de que fotografar. E aí tinha um senhor, ele era uma pessoa em situação de rua. Ele virou e falou assim, tira uma foto minha? Eu falei assim, pô, claro, né? Aí, tipo, fui pra trás assim, tirei e tal. E ele parece um Papai Noel, assim, tipo um senhorzinho com cabelo grisalho, assim, tal. Inclusive as pessoas chamam de Papai Noel na rua, ele é conhecido por isso. E aí ele falou, tipo, aí eu falei, posso ver a foto? Ele, pode ver? Eu falei, pode, né? E mostrei a foto pra ele, ele falou assim, pô, que legal, tô bonito mesmo. Pelo menos hoje eu vou existir pra alguém, né? Tipo, você vai ver a foto por um tempo, né? E aí eu falei, caralho, tipo, que loucura isso, né? Real, né? Que forte essa frase, muito, né? E eu fui pra casa, assim, tipo, meio triste, assim, pensando, meu, que loucura, né? Acho que só uma pessoa hoje talvez prestou atenção nele, tirou uma foto dele e ele realmente existiu pra alguém, né? Então, aí daí, dessa frase que ele me falou, que me impactou muito, assim, eu lembro que eu peguei essa foto, foi a primeira foto que eu imprimi num tamanho pequenininho assim, comprei um porta-retrato e fiquei tentando encontrar ele de novo para entregar a foto para ele. Assim, demorou acho que uns 3 meses para encontrar ele de novo na Paulista. Eu dei a foto, ele lembrou do dia, comentou comigo, conversou, e aí contou a história dele, né? E eu ficava assim, sentado, escutando a história dele, pensando, meu, que legal que eu consegui acessar essa pessoa, né? Tipo, escutar um pouco ela, conhecer ela, assim, e ficava, tipo, meio que, nossa, que bom que eu comprei a câmera, né? Que bom que eu consegui isso através da câmera, assim. Então, a câmera, ela me possibilitou conhecer muitas histórias diferentes, né? Histórias muito parecidas com as minhas também, e alcançar essas pessoas, assim, que eu achei incrível, assim, conversar. Eu gosto muito de gente, né? Sempre, desde criança, assim, gostei muito de conversar muito, de bater papo, assim, a coisa que eu mais gosto é sentar no bar e com uma conversa fiada, assim. Então, a câmera também me possibilitou isso, né? Eu comecei meio que a usar ela para chegar nas pessoas e puxar papo, né? E conversar, e tirar uma foto. Então, isso que foi acontecendo no decorrer, assim, da minha vida, assim, com a câmera. Legal. Você tem um projeto de fotografia, né? Que acho que são séries, né? Tipo Afeto, Irmandade Black. Como que é esse? É um projeto? É um estudo? Como que? Acho que é um estudo. Não tenho, o projeto não tem assim um começo, meio e fim, né? Eu não articulei tudo isso. Mas eu acho isso. Primeiro que a imagem do negro na sociedade é muito estereotipada por uma coisa assim, não vou dizer feia, né? Mas de um sofrimento, né? De uma coisa ali meio às margens da sociedade e tal. Então, quando eu fotografo alguém preto, eu tento fotografar momentos de afeto, assim, tento buscar esse momento, né, de um abraço, de um carinho, né, um sorriso bonito na cara, né, uma coisa assim que as pessoas vão ver e vão achar bonitas, para tentar tirar essa imagem assim de sofrimento ali, né? Sofrimento a gente vê todo dia, né, todo lugar. Então eu tento fazer talvez ali algo para tentar mudar, inverter essa lógica, né? E aí tento buscar esse sorriso, né, essa coisa assim a mais ali na imagem da pessoa. Mas não é um projeto assim ainda escrito, né? Mas quando se eu pegar minhas fotos assim, desde quando eu comecei, acho que tem uma linearidade assim no que eu busco fotografar e como que eu fotografo essas pessoas. E aí gostaria talvez de, mais pro futuro escrever isso mesmo, fazer um projetinho assim para realmente colocar exposto, fazer alguma exposição e mostrar o trabalho assim físico, né? Tipo, impresso é muito mais diferente do que ver no computador. Eu tenho 2 perguntas para te fazer, e pensando exatamente nessa coisa da imagem e o peso que a imagem tem na nossa sociedade hoje, né? E como fotógrafo, qualquer pessoa pode tirar foto no celular, e, enfim, né? Tem essa coisa da facilidade de fazer um registro, não é ser fotógrafo, né? Fazer um registro não é ser fotógrafo. Mas uma pergunta pensando nas histórias que as fotos trazem, né? Você trouxe já essa história desse homem na Paulista, mas tem alguma imagem que você tenha feito, porque a gente vê o resultado final, né? Sim. Mas e o processo dessa produção da foto? Como que é? Tem alguma história engraçada, ou alguma tipo mais dramática? Acho que tem mais coisas mais dramáticas, eu acho. Tem uma história que eu lembrei agora de uma foto que eu tirei, inclusive a gente levou essa foto para expor já algumas vezes, que é de um policial, assim, eu tava num protesto na Cracolândia, e aí tava aquele fuzuê todo, assim, de protesto, né, tipo, de passeata. E aí eu vi um policial assim com uma cara muito brava, assim, ele tava olhando com ódio pras pessoas, sabe? E aí eu comecei a fotografar ele, e aí ele falou, o que você tá fotografando aí, moleque? Eu falei assim, continuei, né, batendo um monte de foto.
E ele falou, meu, para de fotografar. Eu falei assim, não vou parar, né? E eu tirando foto, ele com aquela cara, tipo, bufando assim. E ele falou, se não parar de tirar foto agora, eu vou sair, vou te pegar. Daqui a pouco ele saiu mesmo, eu saí correndo, né? Tipo, dele, assim. E essa foto ficou com uma cara, assim, super ruim, assim. Tá com uma cara de bravo mesmo, assim, estranho, né? E aí eu fui saindo dando risada, assim. Porque eu falei, meu, o cara vai me pegar porque eu tirei a foto dele, né? E aí essa foto acabou, já circulou bastante lugares, já. Eu nem sei se ele nem sabe saber, né? Que ele tá por aí, assim. Esse processo, eu não sei o que me chama atenção no momento de fazer a foto, na verdade, né? Ainda mais quando eu tô em uma situação, assim, de protesto, de rua, assim, vou olhando, né, vou vendo alguma coisa ali que eu acho interessante de fotografar e acabo fotografando. Mas o processo em si, assim, de congelar aquele momento ali, eu acho, por tudo só, assim, eu acho bonito, assim, né? Você meio que fotografa ali, você meio que pega aquele fragmento de um segundo ali, que a foto e fica para sempre, né? Você congela ali um tempo ali, uma imagem. Sei lá, se agora, por exemplo, o Pichote tirar uma foto minha aqui, eu falo, lembra aquele dia que você tava conversando com a Ju? Tipo, não, aquele dia tá registrado ali, né? Tá pra sempre ali, né? Tipo, todos os dias se você pegar a foto e olhar, todo dia eu vou estar conversando com você, né? Acho que isso que eu acho legal da fotografia, assim, você conseguir eternizar uma fração de segundo que depois que você clicou já não vai acontecer de novo, né? Não tem como você voltar ali para aquele tempo ali, é um fragmentinho ali, assim. Mas um processo específico, assim, de fotografia, eu não lembro de ter usado nada assim muito recorrente, assim, é meio que vai na vontade, assim, eu saio na rua e vou clicando e volto para casa e vejo o que é bonito, o que não é, o que funcionou, o que não funcionou. É isso que rola. Pensando nessa coisa da imagem e da sua atuação, né, de fotógrafo, você é da área da tecnologia, né? Como que foi esse salto, né? Você contou um pouco, mas pensando na fotografia em si, é um trabalho individual, você se integrou a coletivos, teve uma época que você somou um grupo de fotógrafos pretos, né? Quando eu trabalho com TI, eu me considero uma pessoa, assim, talvez a qualidade que eu tenha, não sei nem se isso é uma qualidade, mas de ser um homem muito coletivo. Então, assim, alguém me chama para beber uma cerveja, eu tento chamar mais 3 amigos para ir junto. Alguém me chama para uma festa, eu chamo mais 5 para ir. Né? Então, sempre, tem um churrasco em casa, eu chamei só um fulano de tal, então eu vou chamar mais 10 pessoas para ir. Então, sempre me senti uma pessoa muito coletiva, né? Por assim dizer. E no trabalho em TI, não tem espaço para esse coletivo, né? Eu trabalho numa equipe ali, mas era cada um por si, assim, não tem aquela noção de coletividade mesmo. Era um trabalho muito ali robozinho, né? Tipo, o 0 e 1 ali e tal. E aí, na fotografia, quando eu ingressei e comecei a conhecer outros fotógrafos, né? Pretos também, que tinham quase a mesma vivência que eu, assim, eu comecei a pensar, pô, por que a gente não se junta, né? Por que não rola de juntar e fazer algo mais, né? E aí, quando eu virei fotógrafo, eu tenho aquele boom que eu falei pra você, foi muito legal, assim, que eu me senti um artista, né? Abriu ali uma vertente nova na minha vida, de pensar em arte, né? Eu achava até estranho quando alguém fala assim, você é um artista, né? Você acha, não, como assim, artista, né? Tipo, eu não pinto quadro, né? Tipo, eu não sou músico, né? Tipo, eu fui entender que depois que fotografia era uma arte mais pra frente. E aí, você vira fotógrafo, você quer expor, né? Você quer colocar a foto na parede, você quer fazer um trabalho, quer mostrar o seu trabalho pra alguém, né? E aí, por um lado, tipo, foi muito legal me descobrir preto, e por outro lado, você fala, porra, tipo, quando eu vou tentar expor, tipo, as portas não estão abertas, né? Então, a gente não consegue chegar nos lugares facilmente, né? Como um fotógrafo branco chegaria, por exemplo. Então, aí, numa festa do Iluminando, do Bloco 2018, se não me engano, eu conheci outros fotógrafos pretos, conheci o Fernando, conheci o Pichote, inclusive, né? Conheci a Daisy, a Mariana Ser, umas pessoas legais ali, assim, e depois disso a gente meio que começou a trocar uma ideia e falou assim, por que a gente não se junta, né? Por que a gente não monta um coletivo preto para ver se a gente consegue chegar em lugares mais longe, né? Um tipo de porta se abre, né? Junto, né? E a gente conseguiu montar um coletivo chamado Fotometria. Foi um coletivo que eu aprendi muito, assim, desde que a gente montou ele, foi em 2018 que a gente começou. E aí a gente começou, e aí eu lembro que quando a gente começou o coletivo foi muito legal, assim, porque as pessoas tinham curiosidade de saber como é que funcionava, né? Outros fotógrafos queriam entrar também, falaram assim, como eu faço para fazer parte, né? O que vocês vão fazer, né? E a gente conseguiu bolar ali algumas ações ali coletivamente, né? Exposições, a gente fez oficinas em Sesc, a gente conseguiu fazer exposições em outro país, a gente fez um evento que chama Foto Preta, que é um evento super legal, só com fotógrafos e fotógrafas pretas, né? E aí também o Michá Coletivo, essa Foto Preta, ela começou, eu ia fazer uma exposição na Casa Elefante, que é um lugar que tinha ali no centro de São Paulo, uma paredezinha assim, né, que cabe, sei lá, uma parede igual essa, que cabe umas 20 fotos mais ou menos. E aí eu pensei, pô, por que em vez de fazer comigo só, não chama mais gente pra fazer, né? Já tem uma parede, né? E aí eu falei com o pessoal do coletivo, pessoal, por que a gente não chama mais gente? Então cada um convida um. E aí no final rolou, acho que não me engano, acho que 18 fotógrafos nesse evento.
né? Então virou uma coisa mais coletiva, assim, o lugar bombou, assim, no dia, foi super legal, assim, ficou super cheio. Então o coletivo foi importante para mim nesse lugar, assim, né? De conhecer mais fotógrafos, conhecer mais pessoas parecidas comigo, né? Pessoas com sonhos parecidos também de expor, né? De trocar ali trabalhos ali, então foi muito massa essa fase, assim, de trabalhar num coletivo. É uma pena que na época que a gente montou o coletivo, a gente talvez não era tão maduro, né, para lidar com algumas diferenças ali, porque era um coletivo muito diverso, assim, tinha 2 mulheres, acho que 3 homens, se não me engano. Então rolava muita briguinha ali, tipo, que a gente não se entendia direito, né, e ficava meio nervoso, né, mas hoje em dia, assim, se eu voltasse no tempo, assim, pô, foi um aprendizado bacana, assim. Uma pena que a gente não era tão maduro para conseguir lidar com essas coisas, e o coletivo acabou terminando faz pouco tempo, né? Mas foi um período, assim, muito legal de conquistas legais, assim, de conseguir expor. Eu nunca pensei que fosse levar minha foto para fora do país, né? E aí, de repente, eu tô lá um dia, tipo, com uma parede ali em Madrid, assim, uma foto minha, falei, que legal. A foto do policial, inclusive, que correu atrás de mim querendo me bater, foi para fora lá, né? Então, tipo, é muito massa você imaginar como que as coisas vão se desenhando e você vai chegando em lugares que você nunca imaginou que você chegaria, né? Tipo, que você conseguiria alcançar. Então, o coletivo foi muito massa por conta disso, assim. Ele abriu muitas portas para mim, conheci muita gente legal. Até hoje sou muito grato pelo coletivo e tudo que a gente viveu nesse período que a gente ficou junto, né? E aí a gente até pensa que não foi nada demais, assim, mas até hoje eu encontro pessoas, tipo, outros fotógrafos, né, que falam assim, você é do coletivo, né? Você montou, pô, que legal, eu gostava muito do trabalho de vocês. Por conta desse coletivo eu comecei eu fui mais fundo na foto e tal. E você fala, que legal, né? Tipo, você acha que não tá fazendo nada, mas acaba virando referência para algumas outras pessoas, né? Que talvez um tempo atrás não tinha essa referência de mais e mais fotógrafos pretos, né? Então, tipo, foi uma fase boa, assim, da vida de ter montado a coletivo. Não me arrependo de jeito nenhum, mas óbvio, foi muito legal essa parte. Nessa exposição que vocês fizeram na Espanha, foram todos os integrantes? Como que foi essa negociação de ida? Como foi viver esse período curto nessa exposição? Primeiro... Eles saíram na mídia lá, sim, né? É verdade, né? Não, primeiro rolou o convite, quando rola assim, a gente passou por um processo de avaliação, se não me engano, para expor lá. E aí, quando a pessoa, a minha amiga falou, vocês passaram, né? Vai rolar a exposição. Primeiro vem toda aquela festa, tipo, nossa, que legal, vou expor outro país. E depois vem o baque do financeiro, né? Tipo, tá, e como é que a gente vai pra lá, né? O que vai acontecer? Como é que a gente vai arrumar dinheiro pra ir, né? Pô, a euro tá cara, né? Na época tava, sei lá, R$3,50, já era muito caro. Hoje tá muito mais, né? Mas na época já era caro, a gente falou, mas o que ia fazer? E a gente começou a vender foto, começou a tentar viabilizar essa viagem, né? Então a gente fez rifa, eu lembro que a gente fez rifa, a gente começou a vender foto na internet, a gente tentou ali fazer mais eventos ali antes da viagem para a gente conseguir levantar uma grana ali para conseguir ir. E aí eu lembro que foram três fotógrafos, na verdade, eu, o Fernando e a Mariana Ser e o Thiago, 4, foram os únicos que a gente conseguiu ir. E aí foi muito massa viver essa coisa lá fora, assim, é muito doido pensar que eu tava em outro país por conta de uma fotografia que eu tirei, sabe? E aí, assim, foi meio surreal. Pensei, eu morava na quebradinha ali, né? E agora eu tô aqui. Eu comprei até um terno. Foi a primeira vez que eu comprei um terno. Eu fui com um terninho pra lá, assim. Foi a primeira vez que comprei, a primeira vez que eu usei, nunca mais usei também. Tipo, tá guardado lá no caso pegando pó. Mas eu lembro que eu fui, tipo, todo tipo, pomposo, assim. Tipo, que legal, tô aqui na gringa. Então foi muito massa esse projeto lá. A gente conheceu também pessoas legais, assim. Conhecemos uma pessoa do Marrocos, pessoas de outros lugares, pessoas da Espanha mesmo, que entraram super bem a gente, assim, no tempo que a gente ficou lá. Saímos no jornal, foi uma loucura. A gente ficou sabendo que a gente saiu uma matéria no jornal no dia que o jornal estava publicado já. Então a gente saiu correndo, tentando comprar o jornal até 6 da tarde, que senão não ia dar mais pra gente comprar. Lembra? Deu o Fernando e o Thiago correndo assim nas ruas lá de Salamanca, tentando achar uma banca para comprar o jornal para ver se a gente guardava a nossa fotinho ali que saiu no jornal. E deu certo, a gente conseguiu guardar. Acho que eu tenho esse jornal em casa até hoje. Foi um processo massa, assim, de viajar por conta da arte. Legal. Que experiência interessante. Você fez uma fala sobre essa coisa da imagem, né? De ter a imagem na mão, né? E recordar, nossa, como foi esse momento. Neste momento em que a gente não revela, a gente não imprime, né? Ou poucas vezes imprime, como que você sente a relação da fotografia? Por um lado, eu acho que é muito legal você conseguir fazer registros de celular e todo mundo ter um celular para fazer um registro, né? Fazer uma fotografia. Por outro lado, ela também fica muito banal, né? Fica num celular ali, fica num arquivo ali na nuvem, ali, né? Num espaço ali quase imaginário, assim, que a foto tá ali, você não tem uma relação tão grande com as fotos quanto você tem quando você imprime elas, né?
Então, acho que hoje em dia as pessoas acabam imprimindo as fotos, mas aquelas fotos que são mais especiais, né? Para colocar numa parede, para colocar num porta-retrato, né? E acho que a relação com as fotos, com a fotografia em si, ficou um pouco, talvez, banalizada porque a gente consegue tirar muitas fotografias agora, né? Tira foto de café da manhã, tira foto na frente do espelho, então a fotografia em si ficou mais acessível, né, o que é ótimo, todo mundo consegue tirar foto agora e fazer os seus registros, mas por outro lado a gente perdeu aquela coisa assim de chegar em casa, assim, sentar e começar a ver um álbum de fotografia, né? Eu lembro que toda namoradinha que eu conhecia, eu ia pra casa da pessoa, vem ver como é que ela era quando era criança, né? Aí tem aquele momento ali, eu lembro dos namorados das minhas irmãs chegando em casa, e a mãe, tem que ver esse álbum de foto aqui, aí pegava, aquela tarde toda pegando foto ali, e folheando ali fotos do passado, né? Eu tenho muita foto quando eu era criança, que eu gosto de ver, assim, relembrar, né, fotos com a minha família. Eu acho que hoje em dia a gente meio que perde isso com o celular, né, com essa falta de impressão de fotos, né, a gente fica ali muito ali no digital ali, acho que não dá tanta importância para aquele registro que a gente faz na hora ali, né, até porque a gente registra muita coisa, né, do dia a dia corriqueiro, assim, né, que não seria interessante imprimir também, né, mas a fotografia acho que tem esse lado bom de todo mundo ter o acesso para fazer um registro, mas por outro lado a gente perde com esse momento mais afetuoso ali de olhar a imagem, ficar pensando ali na foto, como que ela foi tirada, lembrar do dia que ela foi tirada, né, uma recordação boa. Eu acho que isso está acontecendo hoje em dia, por conta dessa digitalização das fotografias, né. Eu lembro, assim, pensando na trajetória da fotografia, que como a gente não tinha acesso, né, financeiro ao equipamento, enfim, passava uma pessoa na rua para tirar foto, né? Sim. E andava com um cavalinho, ou, né, tipo um objeto que se punha a criança sentada. E tirava. Que era uma foto muito tradicional, eu lembro que eu tenho, os meus primos eu não tenho essa foto, mas minhas irmãs têm. É isso que eu ia te perguntar, você tem essa... Não, eu acho que quando eu já era criança, meu pai já tem uma câmera tipo vagabundinha assim, e aí todas as fotos que eu tenho de bebê aquelas fotos que meu pai tirou mesmo, minha mãe tirou, mas a minha irmã tem aquelas, às vezes tem umas fotografias gigantes assim na casa, assim, eu falo, mãe, como que você tirou essa foto, né? A gente não era pobre, ela falou assim, passou um cara na rua e aí começou a tirar foto, falou, não, depois você vê com seu marido você vai pagar ou não, e aí, é isso, né, umas fotos muito tradicionais, com um cavalinho, aquele balancinho lá, né, ou na cama, assim, com um bebezinho assim, tal, as fotos meio, fotos, muito parecidas, né? A sua família tem, a minha família tem, né? Não, é isso, é um marco histórico, né? Exato, um marco histórico. Aquelas fotos pequenininhas, você coloca aqui no monóculos. Assim, meu pai tem muita coisa, tem um saco assim, cheio dessas fotografias em casa, assim. Então, eu acho que, é muito massa. A foto eu acho muito mágico você realmente conseguir registrar o momento e colocar num papel, assim, sabe? Porque é uma viagem, né? Você pega um álbum ali e fica voltando ali. Às vezes enquanto tô com saudade do meu pai, assim, eu pego fotografia e vou vendo, assim, fico lembrando, nossa, eu era feliz nessa época e não sabia, né, tipo, eu sou feliz hoje, mas, aquela fase era muito melhor, né, e aí você vai voltando, e lembra do dia que você tirou a foto, né, e o que aconteceu ali, o que aconteceu depois, eu acho massa, assim, eu gosto muito, ver foto antiga, assim, é um dos hobbies que eu tenho de fazer quando eu não tô nem nada pra fazer, assim, quero ver uma foto, eu começo a pegar a álbum e fico folheando pra lembrar, assim, eu sou muito nostálgico, né, acho que eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu gosto muito de ver coisas antigas assim e ficar pensando, nossa, o que eu tava fazendo naquela época, o que eu tô fazendo agora, e fazer uma comparação, assim, sabe? Você teria uma outra imagem para nos descrever de uma época que você sente que revelaria para quem nos ouve quem é Sérgio Robert Fernandes? Deixa eu pensar. Eu tenho muita foto, assim, pensando agora, é foto de aniversário. E aí, aniversário, eu lembro que, por mais pobrezinho que a gente fosse, né, então, tipo assim, aquela coisa antiga, né, traz um pratinho de salgado, um pratinho de doce, e aí que você vê uma mesa assim, tá super cheia, assim, na hora do aniversário, e meus aniversários sempre foram com muita gente. Então, eu acho que eu gosto, assim, de estar com muita gente, assim, em volta, sabe? Tem gente que eu acho que recarrega as energias ficando sozinho em casa, quietinho, ouvindo uma música, e eu recarrego a minha energia com uma festa, assim, com muita gente conversando, com os meus amigos, né? Então, acho que uma foto de aniversário, assim, com muita gente, acho que talvez é uma foto que consegue ilustrar bem, assim, talvez a minha energia, assim, quem eu sou. E seria aquela foto com aquele bolo cheio de chantilly, eu acho que bolos quadrados. Assim, gritando, aquelas bolinhas de coco, né? Tipo, coloridinha, assim, e tal. Sim, eu tenho muita foto de aniversário. Agora que você me lembrou, assim, tem umas fotos muito boas, assim, que eu lembro de cada rostinho, assim. Então eu pego a foto, quem que você conhece? Esse aqui era o Léo do apartamento 41, esse aqui era o cara da rua de trás, esse aqui é da rua 10, sabe? Tipo, é uma foto de vários anos, assim, tem. Sempre, por mais que, de novo, a gente fosse pobrezinho, assim, sempre tinha que fazer um bolinho e comemorar. Não podia deixar passar em branco, né? Tipo, e chamar todo mundo. E chamar todo mundo, assim, que sentar a gente, às vezes você não queria que fosse, tava lá, né? Porque a mãe chamou mãe, que chamou primo e tá lá.
Então, acho que essa foto seria o que talvez me ilustrasse melhor, assim, de estar sempre tentando estar com o máximo possível de pessoas e com os meus amigos por perto, assim. Eu gosto muito dos meus amigos. Acho que sem eles eu não seria nada. Ah, que legal. Sérgio, você falou da viagem para Salamanca, né, para Espanha, mas você também teve uma oportunidade de ir para o Canadá. Sim. Né? Você foi para lá fazer o quê? Pro estudo? Foi experimentar? Eu fui experimentar, eu tava meio perdido assim na vida ainda, Ju. Eu não tinha não me achava, não considerava preto ainda, né? Então era um outro contexto da minha vida. Eu fui em 2011, minha irmã mora lá, no Canadá, e eu fui para tentar aprender inglês, né? Tipo, falei, acho que agora é a hora de ir, vou aproveitar que minha irmã tá ali, vou ver se consigo conhecer outra cultura, assim, me virar, assim, e foi massa, assim, porque foi uma experiência muito boa de conhecer outras culturas. Eu estudei numa escola de refugiados lá no Canadá, então tinha amigo meu da Arábia Saudita, tinha amigo meu do Egito, eu conheci gente do Marrocos, da Coreia, só pessoas que tinham uma situação de refúgio, né? Então, assim, não eram pessoas que estavam turistando ali, né? Então, eu consegui conhecer gente de todo tipo de cultura. Isso me enriqueceu muito, assim, como ser humano, né? De saber que, eu conheço uma pessoa que tem uma religião totalmente diferente da minha, assim, né? Tipo, e por que ele tem essa religião? Porque ele nasceu num lugarzinho ali diferente do que eu nasci, né? Eu nasci aqui e acredito em tal coisa. Ele nasceu aqui e acredita em tal coisa. E tudo bem, né? E às vezes a gente fala da mesma coisa, só que com palavras diferentes ali, sabe? Foi uma experiência muito boa, fiquei acho que uns 8 meses, se não me engano, só estudando inglês, me enriqueceu muito, assim, para aprender outra língua, né? Na época eu trabalhava com TI, então me ajudou muito minha carreira. Fiquei um tempinho com a minha irmã lá e depois voltei para cá porque eu sou brasileiro, né? Eu gosto do afeto, assim, do calor do humano ali. Eu lembro que lá meus melhores amigos eram um colombiano, Diego, que a gente inclusive encontrou em Salamanca, e o Ravi, que era um amigo nosso espanhol. E aí, quando eles cumprimentavam, era tipo sempre, né? E aí, como é que tá? Um abraço, assim, tal. E as pessoas do Canadá, elas são muito frias, né? Então elas cumprimentavam sem aquela mãozinha mole, sabe? Tipo, fazia, tudo bem, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Não abraçava, quando o pessoal dá aquele tapinha nas costas, né? Então era uma coisa meio estranha, assim. Eu lembro até de uma vez que eu tava tinha uma mesa, assim, com bastante canadense, eu lembro que evento que era. E aí o Diego chegou, a gente se cumprimentou, se abraçou, o Ravi também chegou, a gente se abraçou. Aí eu sentei na mesa e uma amiga minha, a canadense, falou assim, eu queria ser igual vocês. A gente falou assim, igual a gente como, né? Tipo, latino? Ela falou assim, não, eu queria abraçar mais e beijar mais, só que aqui as pessoas não fazem isso, né? E eu lembro que quando eu tava lá, eu sentia muito falta disso, assim, de abraçar meu pai, abraçar minha mãe, abraçar meus amigos, as pessoas eram muito mais assim, né? Mas foi uma experiência muito legal de ficar lá, assim, descobrir outra cultura, passar frio pra cacete, né? Eu peguei menos 22, menos 25. Meu irmão, tipo, congelava, assim, via lago congelando, assim, era muito bizarro, assim, era uma coisa muito diferente, mas foi uma experiência bacana de... Você pegava ônibus lá? Eu pegava ônibus pra ir pra escola, tipo assim, mas era um ônibus, não aqueles ônibus escolar, né, amarelinho, assim, era um ônibus comum, e era engraçado que o ônibus passava toda hora, assim, no mesmo horário, né, então, assim, o ônibus passava 8h15, e aí passava 8h30 e outra 9 horas, assim, era engraçado, porque você chegava no ponto 8h14, você olhava pro lado, assim, você não via nenhum sinal de ônibus. Daqui a pouco dava 8h15, o ônibus surgia do nada e passava realmente no horário certinho, assim. Então eles tinham esse schedule, assim, muito, muito, muito grande, né? E aí um dia, falando do frio, eu saí de casa, eu tentei pegar esse ônibus da 8h15, assim, não lembro, e não consegui pegar, e fiquei no ponto esperando passar o próximo. Eu falei, não vou esperar, não vou voltar pra casa pra sair de novo, né? E fiquei lá meio que no frio, assim, tipo, com a mão congelando, assim, tal. Quando eu entrei no ônibus, eu fui tirar a luva congelou. Minha mão tava super roxa, assim, não percebi, eu consegui quebrar a luva, assim. Então, congelou, porque tava menos 22, com sensação térmica de menos 40, sabe? Então eu falei, tipo, aí o cara falou assim, você perdeu o ônibus. Eu falei assim, perdi. Quando eu falei assim, volta pra casa, fica lá, depois volta pra cá, que se você ficar no ônibus, ponto de vai congelado. É isso. E eu entendi, agora eu entendi. entendi. Então foi uma experiência bacana de conseguir viver coisas que eu não viveria aqui no Brasil, né? Mas não tenho nenhuma saudade, nem vontade de morar lá, assim, agora, assim, Deus me livre. Gosto do calor, gosto do nosso povo por aqui. isso que tem que funcionar, né? O ônibus tem que passar na hora. Exato, senão você morre congelado. Imagina. Exato. Também nunca me imaginaria morando num lugar desse. Não, é doido, gelado. Muito doido. As pessoas são frias e o clima é frio, né? Então, assim, é proporcional. É proporcional, exato. É proporcional. Mas no frio as pessoas deviam se abraçar mais, né? Isso é verdade. Pois fica mais juntinho. Sim, aqui no calor a gente se abraça bastante, né? Devia ser assim lá. Foi uma experiência bacana. Você volta pra cá e você volta ainda trabalhando com TI. Eu volto ainda trabalhando com TI. Eu trabalho até hoje com TI ainda, né? Mas quando eu voltei, quando eu conheci muita gente lá, eu ainda queria tentar fazer alguma coisa diferente aqui, né? Eu nunca gostei de TI de verdade, na real. Eu comecei a trabalhar porque minha irmã virou programadora. E aí, quando
como a gente é criança, que eu te falei que a gente era bem pobre, a minha irmã virou programadora e ela teve uma ascensão, assim, social rápida, né? E aí eu passava o final de semana na casa dela e aí tinha, meu, de tudo, assim, na casa dela, de comida, assim, eu lembro, a geladeira tinha nuggets, tinha Danone, tinha, tipo, um presunto queijo, assim. E eu ficava assim, meu, tipo, que legal vir pra cá, né? Tipo, aqui tem tudo. E aí eu perguntei assim, meu, o que você faz, né? Eu quero fazer o que você faz, porque lá em casa não tem essas coisas, né? Você sabe que não tem, né? Você lembra, né? A geladeira tem bife, ovo e leite, né? Sou programadora. E ela juntou com meu pai, com a minha irmã, com meu cunhado para pagar esse colégio aí, esse ensino médio técnico, para eu virar programador também. E aí comecei a trabalhar com TI por conta disso, assim, foi uma profissão que apareceu para mim ali, né? E aí eu nunca gostei muito, mas era o que dava o dinheiro, assim, dava o retorno, assim, conseguia me manter bem. E aí quando eu voltei do Canadá, eu pensei, aquela coisa, eu gosto de conversar com gente, eu poderia muito conhecer pessoas de outra cultura, né? O que eu posso fazer aqui no Brasil agora que eu voltei? Aí fui trabalhar em hostel, fiquei mais ou menos uns 2 meses trabalhando no hostel aqui em São Paulo, nessa vibe de conhecer gente tá viajando, tá, tudo mais. Só que o salário era muito pouco, então eu acabei voltando pra TI. Mas era sempre aquela coisa assim, meu, tipo, tô aqui, tô trabalhando com essa galera, mas não queria estar aqui, sabe? Era uma galera muito diferente, né? E como diferente, assim, é diferente financeiramente falando, né? Uma pessoa que tem uma classe, assim, um pouco mais alta, não sei te dizer. Mas, e eram pessoas brancas sempre, né? Tipo, muitas pessoas brancas, muitas pessoas homens, né? Muitos homens, poucas mulheres. E aí eu lembro de estar trabalhando numa empresa de TI, assim, de uma multinacional que trabalhava, e as pessoas em minha volta assim, eram muito chatas, assim, elas tinham uma visão de mundo assim, muito diferente da que eu tinha. E eu lembro que até nessa época também, isso mais ou menos 2014, 2015, eu não tinha nenhuma vertente política, assim, eu não sabia nem o que era esquerda e o que era direita, né? Então eu não sabia o que eram esses dois campos, assim, politicamente falando. E aí eu lembro que esse pessoal da minha volta, eu lembro até hoje que eles estavam comentando um dia sobre um despejo que estava tendo numa comunidade em Paraisópolis, né? E eu vindo aqui, aí todo mundo comentando assim, computador ligado, vendo a ação da polícia ali, batendo na galera, expulsando os moradores de lá e tal, e todo mundo, tem que fazer isso mesmo, tem que bater nessa galera, bando de vagabundo e tal. Eu ficava pensando, meu, eu não posso concordar com eles, eu não concordo com nada que eles falam, né? Tipo, eu não posso falar nada, eu nem entendia direito o que tava rolando ali, mas foi assim, eu sei que eu tenho uma opinião contrária da deles, porque se eles estão do lado da polícia, eu tô do lado do contrário, né? E aí eu lembro que eu falei assim, meu, mas por que estão batendo nas pessoas? Eles poderiam fazer isso, né? Você é de esquerda, então você é esquerdopata, né? Eu falei, pô, se ser esquerdopata defender a galera que tá apanhando, então acho que eu sou. E aí eu fui tentar procurar mais sobre isso, e aí que entrei no modo da política ali, de entender também que eu era um cara de esquerda, né? Gostava ali das condições ali de toda a teoria que envolve isso, que também aí coincide também com a minha saída de TI e entrada na fotografia, virei um homem preto, e foi muito assim, virei um homem preto, né? Virei um artista e agora eu sei que sou de esquerda, né? Tipo, e aí eu falei, nossa, agora eu realmente me entendi. Mas TI, assim, eu nunca gostei muito de trabalhar. Até hoje eu não gosto tanto de trabalhar com TI, eu preferia trabalhar com fotografia, né? Se me desse condições de me manter, né? Mas enquanto isso eu tento equilibrar os dois pratinhos ali para viver bem. E como que é para você esse trabalho, já que você não gosta de TI, não vamos nem falar de TI. Você faz muita fotografia de palco, né? Shows, eventos, como que são as diferenças dos lugares para construção dessas imagens? Cara, show... Você se prepara antes? Como que é esse... Show, eu gosto muito de escutar o artista antes que eu vou fotografar, né? E pra mim, fotografar show, assim, não é nem um trabalho, assim, eu vou no meio da música, assim, às vezes eu tô me pegando, assim, tirando foto no show, eu tô, tipo, meio que, assim, dançando junto com a música, tirando foto, e fico pensando assim, meu, tipo, eu tô aqui curtindo, e ainda vou receber. Mas você já esqueceu em algum momento de tirar uma foto, de curtir o show? Não, ainda não, assim, eu chego lá, eu tenho o dedo pesado, assim, eu tô fazendo muito clique, né, mas eu fico às vezes pensando, meu, tipo, que legal, eu tô aqui num rolê, tirando foto, que é tipo um hobby, assim, que eu gosto muito, e ainda vou ganhar dinheiro, tipo, que massa, assim, né, tipo, então show é uma coisa que eu gosto muito de fazer, acho que é o que me dá mais prazer, assim, no meio da fotografia, é fotografar shows, porque eu conheci também muito artista incrível, assim, né, conheci muitas pessoas que eu não ia conhecer se eu continuasse com TI, por exemplo, né, então eu consegui acessar algumas pessoas que eu não imaginava conseguir acessar. Já fotografei shows do Martinho da Vila, da Lua de Luna, conheci muita gente legal, assim, que você fala, meu, tipo, eu tô no meio dessa galera, né, tipo, acho que eu sou legal também, né, tipo, meu trabalho é legal, então eu gosto muito de fotografar shows, né, e aí peças de teatro também, eu acabei vendo muitas peças de teatro, porque eu fotografo também muito teatro, né, então, de novo, né, a câmera me abriu um mundo, assim, muito diferente do mundo que eu conhecia
antes de virar fotógrafo, né? Eu não ia muitas peças de teatro, eu não saía de casa para fazer muitas coisas assim culturais, né? Não sou muito de consumo, não era muito de consumir arte, né? E agora, por conta da profissão, eu acabo vendo muitas peças de teatro, consigo ver muitos shows, né? Consigo conhecer muita gente, então isso me abre uma porta, assim, uma vivência muito, muito boa, né? De conhecer pessoas diversas, assim, e conversar sobre música, conversar sobre arte, conversar sobre o que a gente está vivendo ali, o processo criativo que a pessoa levou para fazer aquela peça, assim, eu acho muito bacana essa possibilidade que a fotografia me deu. Você vai contando, né, um pouco dessa sua trajetória, e eu sinto que você tem um movimento muito de rua, né? Você vai para ruas, né? Você se expõe, você se desenvolve ali sai da casa, você habita a casa, mas também usa bastante a rua. E agora você está ocupando a rua com uma moto. Como que é? É verdade. É legal, como cara. Que é esse... Virou motoqueiro. Foi uma paixão, assim, meio inesperada, mas eu gosto muito de andar de moto, assim. Eu comprei uma moto faz pouco tempo, né? Eu já tive uma moto uns tempos atrás, sim, mas não dava tanto, assim, não gostava tanto. E agora, tipo, tô nessa vibe, assim, motoqueiro fantasma, assim, de pegar a moto e começar a ir. Eu descobri um prazer muito grande de pegar a moto domingo de manhã e conseguir ir para alguma cidade de perto, tomar um cafezinho lá e voltar, só pelo trajeto, assim, né? Eu fico mais feliz com o trajeto do que com chegada no destino, sabe? Porque é um prazer muito grande pilotar a moto, assim. E aí, aí tem tudo lá, tem o lado bom, tem o lado ruim, né? E aí eu fui tentar, tipo, ver se consigo conhecer alguém que também anda de moto, né? Pra andar comigo, deve ser legal andar em grupo, né? De novo, né? Sou um cara coletivo, quero andar com mais gente e tal. E aí eu fui percebendo, assim, que as pessoas que andam com o tipo de moto que eu comprei são pessoas totalmente diferentes da minha, assim, né? Voltando pra galera da TI, Voltando pra galera da TI, né? De novo, o que você faz? Eu trabalho com esse sistema. Eu falei, putz, não voltando pra cá, não é possível, né? E aí eu falei, acho que talvez com moto, então eu vou ter que fazer algum rolê solitário, né? Vai ter que ser um rolê diferente. Mas pouco tempo atrás conheci uma galera também de esquerda que faz que criou um motoclube de esquerda, um motoclube progressista, assim, tal. Eles têm aquele coletinho ali que eu nunca pensei em usar, mas talvez eu vou usar no futuro, com uns petzinhos assim de antifascismo, tipo alma do ginásio, só que eu falei, pô, que legal, então não tem só gente escrota no meio da motocicleta, né? Então eu comecei a andar com essa galera. E aí tô super feliz, assim, eu pego a moto me dá muita liberdade, né, acho que de ir e vir, né, e de conhecer lugares, conhecer, tipo, estradas, assim, cidades que eu não conheceria de carro, eu não acharia tão legal viajar de carro, então com a moto virou meu hobby, assim, e uma paixão mesmo, assim, eu gosto muito de estar na rua, de ficar andando por aí com a moto, tipo, às vezes eu não tem nada pra fazer, eu falo, pegar a moto e dar uma volta. E aí volto, tomo um café, vou tomar um refrigerante em algum lugar, tipo, vou pra casa, sinto aquele ventinho no rosto, assim, gostoso que remete a uma liberdade, né, que... Bem fotográfico, né? Exato, eu fico pensando ali, nossa, tô viajando aqui numa moto, que legal, né, tipo, foi uma descoberta boa, assim. Eu tenho poucos hobbies na vida, poucas coisas me dão prazer. Comer, fotografar, escutar música e agora andar de moto, assim, sabe? Então, tipo, uma coisa a mais, assim, que eu ganhei na minha vida agora. Algum destino que você se deparou nesses passeios de moto? Você falou, nossa, que legal ter descoberto isso. Pois estrada, assim, eu nunca presto atenção em estrada quando estou viajando de carro, né? Eu fico ali meio que no modo automático, ali, escutando a musiquinha e com a mão no volante aqui, né? Esperando chegar no destino, né? E aí de moto, como você tá, assim, um pouco mais vulnerável, né? Porque não tem aquela carcaça em volta, assim, um monte de ferro de carro, você começa a prestar mais atenção nos lugares, assim, em volta, né? Então eu curto muito estar na estrada, assim. Eu já não fui para tão longe, assim, o lugar mais longe que eu fui foi para Brasília, agora no final do ano passado, acompanhar a posse do presidente. Mas o que eu gosto, assim, é de conhecer a estradinha pequenininha. Sabe aquela estradinha de mão única, que vai um carro, volta um carro, assim? Você tá no meio do mato, às vezes quando eu tô assim, eu fico tipo, que legal, que gostoso estar aqui, né? Tipo, que bom que eu conheci esse lugar. E de carro eu ia passar e não ia nem prestar atenção, que é uma estrada bonita, assim, que é uma estrada legal, sabe? Então a moto te dá, talvez, essa dimensão um pouco mais profunda do que é estar você no trânsito, assim, num local ali. Parece que você tem um pertencimento a mais ali no asfalto ali, sabe? Tipo, na cidade. Você consegue sentir mais ali o sol na sua cara queima mais, sabe? Tipo, o vento é mais vento, né? Então, tem essa sensação, assim, mais amplificada de tudo, assim. Parece que você tá realmente vivendo ali aquela coisa ali da estrada ali, do lugar ali, assim. Eu acho uma sensação boa. Se andar de moto, você vai entender. Pra explicar não dá muito, eu acho. Vai só no dedo mesmo. Como foi para Brasília? Foi massa. Fui com a minha companheira Letícia. Inclusive, beijo, Letícia, ela vai estar vendo. Momento Afro-Love. A gente foi uma aventura, assim. Logo quando
o presidente foi eleito, eu falei, meu, tipo, pode falar o nome dele de boa aqui, né, Ai, sabe? não tem Você vê, né? Logo que o Lula foi eleito, eu falei assim, Letícia, não tem problema eu quero ir pra lá de moto. Ela falou assim, então, eu vou com você. Eu falei assim, então bora, mas ó, é de moto, né? Não, vamos junto, vamos aí e tal. E aí foi uma aventura legal, assim, porque a gente ficou, se eu não me engano, acho que 4 dias pra chegar direto de São Paulo pra Brasília. Se eu não me engano, deve dar acho que umas 12 horas, talvez, 13 horas, se eu fosse parar. Mas de moto não dá pra ficar todo esse tempo em cima, ainda mais com garupa, né? Então a gente fez uma viagemzinha porque a gente foi parando nos lugares. A gente parou em, se eu não me engano, acho que Uberlândia, depois a gente parou em Caldas Novas, depois foi pra Brasília e ficou lá pra acompanhar a posse, assim. Foi perfeito, assim. A gente tomou muita chuva daqui até chegar lá. Foi chuva. Mas a gente estava sempre feliz, assim, parece que, apesar de a gente estar levando chuva, né, era como se fosse uma viagem da vitória, assim, a gente está indo pro posse do presidente que tirou o Bolsonaro, né, então a gente tava tipo, meu, a gente só quer comemorar, sabe, a gente tá feliz, pode cair neve aí, pode cair raio, que a gente vai estar felizão chegando lá, e quando a gente chegou lá, fez um puta do sol. Pra ter certeza, né? Pra ter certeza que vai, eu fiz promessa, quando eu segui o segundo turno, eu falei, meu, se o Lula for eleito, eu vou parar de beber até ele colocar a faixa no peito, e eu fiquei 2, 3 meses sem beber, porque eu queria, eu tava noiado, assim, tipo, meu, esse cara não pode ganhar, né? Então, foi uma viagem de comemoração, assim, foi muito legal. A Letícia não reclamou de nada da garupa, assim, tá? Então, deu mais certeza de querer casar com ela, e falou assim, não, essa aí é a mulher, né? Tipo, não reclamou dessa garupa dura, eu vou ficar com ela pra sempre. Foi comigo até a posse, pois né? Foi, voltou, né? Sem reclamar de nada. A gente tomava chuva, lembra que eu tomando chuva, assim, no lombo, eu falei, vou parar no posto aqui, né? Quando eu parar no posto, ela vai matar, ela vai querer que vai falar que vai pegar um ônibus, que desistiu, que vai pegar um avião de volta. Aí eu parava, eu falei, amor, tudo bem? Ela, tipo, tá, o que aconteceu? Tipo, vamos continuar? Nossa, não vai nem reclamar, tipo, que legal, ela não tá reclamando. Então vamos, foi tipo... mulher perfeita. Foi, quase isso, né? Foi uma viagem muito legal, assim, de... Mas vocês não encontraram nenhum bloqueio, né? Porque não teve. A gente teve esse medo de encontrar bloqueio, mas a gente não achou nenhum, assim, e aí tem num posto de gasolina, quando a gente chegou, acho que não lembro se foi em Goiânia ou se foi em Uberlândia. Eu tava com um botão no PT aqui na jaqueta, né? E eu até pensei, vou colocar esse botão pra não ser confundido com o bolsonarista na rua, né? De motociata, alguma coisa desse tipo, né? E eu lembro que um dia que eu cheguei nesse posto, era um dia que tava chovendo muito, e quando eu vi o posto, eu falei, que bom que chegou esse posto, né? Vou dar uma relaxadinha, assim, tal. E logo que eu parei a moto no posto, um cara veio falar, eu gosto de moto grande também, que legal. Eu ia puxar assunto e tal. Eu falei assim, não quero conversar com esse cara, né? Eu vou tirar esse botão aqui, porque eu acho que pode dar confusão. Eu tirei o bottom, Ju, tipo, coloquei o bottom no bolso, virei e o cara começou a reclamar já, tipo, porque tá passando um monte de moto aqui, tô tudo indo pra Brasília, posta aquele presidente lá, esses vagabundos, sei lá o que. Eu falei assim, nossa, que bom que eu tirei esse bottom daqui agora, porque eu já ia arrumar uma confusão já, né? A gente não encontrou nenhum bloqueio, mas a gente encontrou muito bolsonarista no caminho, né? Tipo, sim, tinha muito. Mas aí você vai aprendendo a lidar com essa galera raivosa aí, né? Sérgio, eu tô adorando conversar com você. Tô gostando também. Tá indo bem? Eu tô adorando. Espero que todo mundo esteja gostando também. A gente já teve alguns momentos de encontro, né? Assim, bem legal. Sim. De prosa. Você é um cara super animado, super divertido. Bom que eu tô passando isso. Mas aí é isso. No momento a gente tem que dar uma pausa nesse busão e fechar um pouco dessa prosa e abrir num outro momento, quem sabe num outro lugar. Mas eu queria que você contasse mais 2 coisinhas para nós. Uma é o que você vê na janela do seu busão. Imagina que nós estamos no busão. O que você vê além da janela do busão? E uma imagem que você quer ir de futuro. Uma fotografia que você queira fazer para o futuro. Fotografia que para o futuro, deixa eu pensar. Eu fico pensando... Tem um projeto fotográfico que eu queria realizar, que é um projeto que fala sobre masculinidades pretas, né? Quando você se descobre preto, depois você também acaba descobrindo vários estereótipos que tem sobre o corpo preto, né? Então, o negro tem que ter tem 1,80 m de altura, tem um rolê ali avantajado e tal, e você fica, né, caindo nesses estereótipos, né? Então eu sempre pensei em fazer esse projeto, mas nunca comecei a fazer ainda, que é juntar um monte de diferentes homens pretos, né, fazer um ensaio nu e mostrar essas diferentes corpos que a gente tem, né, que a gente não é só, tipo, uma espécie ali, tipo, um jeito de pessoas ali, um jeito de corpo, né. Então eu queria tentar mostrar que tem homem preto gordinho, tem homem preto forte, tem homem preto baixo, tem homem preto
magro, gordo, assim, diferentes corpos que a gente que tem, né, para tentar mostrar esse outro lado, assim, tentar tirar essa estereotipagem que as pessoas têm de sexualizar um corpo, tanto o feminino, né, o negro, quanto um corpo masculino. Então eu imagino que uma fotografia que eu queria fazer no futuro é desse projeto, assim, pegar diferentes homens pretos ali, corpos pretos ali, colocar numa imagem ali, imprimir também, né, tentar fazer uma exposição com esse projeto e concluir esse estudo sobre o corpo preto, né. E agora, qual que foi a tua pergunta? Esqueci, Ju, desculpa. A imagem que você vê na janela do busão. A imagem que eu vejo no... Pô, Lembra de uma filosófico, né? imagem que você já tenha visto, de uma viagem de ônibus, É. ou do trajeto na cidade? Cara, O que você ó, já viu dessa janela? eu gosto muito de viajar eu gosto mais de viajar de ônibus do que de viajar de avião. Eu acho que eu curto mais a viagem, assim, me sinto mais seguro ali, né? E aí, acho que a imagem que eu vejo do busão, assim, as pessoas ali passam... Eu gosto de pegar muito ônibus na cidade, né? Antes de andar de moto, eu andava muito de ônibus. E aí você vê os trabalhadores ali indo e vindo ali, né? Eu gosto de ver, na janela do busão, acho que você vê a diversidade ali da nossa cidade, ali, né? As pessoas indo trabalhar, as pessoas indo para um rolê, as pessoas que estão ali na rua, né? Por vários motivos ali. Eu acho que a gente consegue, do busão ali, ver um retrato da nossa sociedade como um todo, ali. Acho que ver o povão mesmo ali, né? O que é o Brasil, o que é São Paulo, né? Na janela do ônibus você acaba vendo todo mundo ali junto e misturado, né, que faz ali, que vira essa composição do que é a cidade de São Paulo, né, essa bagunça, essa coisa assim, essa correria, essa bagunça toda que a gente tem ali, e aí no meio disso tudo ali você consegue talvez ver ali ainda uma imagem de afeto ali, algum momento ali que você acha que é bonito ali, e você acaba seguindo ali, né, tem aquele momento bonito ali que faz tudo fazer sentido, né, que você fala, por isso que eu não saí dessa cidade agora, não saí desse país ainda agora, porque tem alguma coisa ainda aqui que é bonito de ver. Acho que é isso que eu vejo na janela do busão, Ju. Respondi bem? Foi ótimo, Sérgio. Eu quero agradecer muito a sua presença, né? Mais uma vez, o seu aceite para vir aqui. Agradecer a todo mundo que nos escuta, que nos segue, né? Que está acompanhando a gente no Spotify, pelo YouTube. E me despeço. Obrigado pelo convite, galera. Foi massa aqui. Espero que não tenha falado nenhuma bobagem. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo que eu falo rápido demais, né? Coloca em meio X aí, né? Porque você fala muito rápido. Coloca meio X aí, não é nem 2X, né? Coloca meio X pra escutar mais devagar, mas foi massa estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Ju. Obrigado a todo mundo aí da equipe aí, Pichote, Flávio, Diego, Fernando. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí, que dá pra aproveitar alguma coisa que eu falei. É isso, pessoal. Por hoje, essa presença maravilhosa. Eu me despeço de todos. Continue seguindo a gente, Spotify, YouTube, Instagram. E comentem, façam comentários, sugestões. Serão todos muito bem-vindos. Até a próxima.